Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui nas instalações do escritório Débora Anne Advogados, Adriano e Débora Anne Advogados, e para a gente bater papo, conversar sobre um assunto que interessa muito, e muito mesmo, a gestão de riscos acidentários nos pequenos negócios. E a gente resolveu fazer nesse formato de bate-papo, nessa sala virtual, grande sala virtual que é o Facebook, porque nós desejamos alcançar o maior número possível de pessoas. E o grande objetivo é esse, levar conteúdo de qualidade. Eu sou Rodolfo de Souza, jornalista, especialista em marketing de relacionamento, com experiência em relações públicas, relações institucionais, imprensa, pós-graduado pela Universidade Metodista de São Paulo, gestor de equipes de comunicação. E está aqui comigo o doutor Adriano dos Santos Oliveira, advogado, sócio do escritório Adriano e Débora Anne Advogados. Doutor Adriano, boa noite. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Patrícia. Em primeiro lugar, em nome do escritório, quero agradecer a presença de vocês, né? Seja bem-vindo, Rodolfo. Seja bem-vinda, Patrícia. Bom, doutora Patrícia Alves Duarte, formada em administração de empresas, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos conversar primeiro com a doutora Patrícia. Por favor, faça uma breve apresentação profissional. Sim, agradeço primeiramente, né, ao Adriano pelo convite, pela oportunidade da gente trocar essas informações, né, tão pertinentes sobre segurança no trabalho. Rodolfo, não precisa me chamar de doutora, né, e a gente está aí para, inclusive, tirar as dúvidas de vocês também, se assim houver. Muito bom, porque o objetivo é esse, né? Ser uma conversa bastante informal. Sim. E na medida do possível nós vamos derrubar um pouquinho essas formalidades. Bom, doutor Adriano, por favor, fale um pouco aí da sua atuação profissional, se apresente para os internautas. Sim, brevemente, eu queria começar falando a respeito da minha trajetória com estágio, porque ainda que desvirtuado em muitas situações, eu acredito que é muito e muito importante na fase de qualquer pessoa. Eu comecei a faculdade de Direito em 2008, em 2009 comecei a estagiar no INSS. E ali o meu chefe foi o Roberto, pai do Dr. Vitor, nosso parceiro, né? O Rodolfo conhece. Sim. O Dr. Vitor. E eu fiz um combinado com o Roberto, seguinte sentido: Roberto, eu vou adiantar o serviço aqui e no final do dia você me deixa ir eu estudar. E ele falou: perfeitamente, pode estudar. Então, eu estudei muito aquele ano de 2009, no finalzinho eu consegui passar no concurso do Ministério Público do Trabalho para estagiário. E ali, no MPT, eu trabalhei 2 anos, e o tema que eu mais vi foi acidente de trajeto. E aí, já entrando no assunto nosso da noite, né, segurança no ambiente de trabalho, o problema do acidente de trajeto. Dali, eu estagiei também na Justiça do Trabalho, depois estagiei na Procuradoria da Fazenda e também num grande escritório aqui em Varginha, na área trabalhista. Depois de formado, comecei a fazer uma pós-graduação em Direito do Trabalho, isso em 2003 para 2014, eu finalizei. E aí em 2017, já antevendo no início ali que então o governo Michel Temer iria fazer a reforma trabalhista e derrubar a demanda pelos meus serviços, eu comecei a fazer uma segunda pós em Direito Digital e Compliance. Comecei namorando Direito Digital e acabei casando com Compliance, que é também assunto da noite de hoje, né? Gestão de riscos. Enfim, essa é a minha trajetória, essa é a minha experiência. Hoje eu sou sócio aqui do escritório e é isso. Muito bem. Bom, Patrícia me pediu para não chamar de doutora, mas eu tenho que chamar de professora, né? Então, fala Aí pode. Fala um pouquinho aí da sua atuação. Bom, a minha atuação, né, profissional voltada à área da segurança no trabalho, ela meio que caiu de paraquedas. Eu digo que a segurança no trabalho me escolheu. Eu já trabalhava no Hospital Bom Pastor, na época, e vir a conhecer a segurança no trabalho através de uma engenheira que trabalhava lá no hospital. Fiquei curiosa com essa situação, né? Mas o que quer dizer segurança no trabalho? O que um profissional dessa área faz?
Procurei, então, fiz o curso, né, que era um curso técnico na época, pode fazer propaganda? Do Colégio Batista, que eu considero, né, das melhores formações que a cidade teve, foi do Colégio Batista, não que as outras não sejam, não é isso, mas por ter iniciado, então a cobrança era muito maior, né, para que saíssem bons profissionais. Fiz meu estágio no próprio hospital e daí começou toda a trajetória. De Hospital Bom Pastor, 29 anos, na área de segurança, 22 anos. Nesse meio tempo, eu fui buscando algo para complementar e para poder melhorar o campo de atuação, né? E assim resultar em benefícios para os colaboradores. Foi onde eu fiz a minha graduação em administração de empresas, optei por fazer uma gestão estratégica em gestão de pessoas. Fiz também acreditação hospitalar, porque até então o meu foco era a área de saúde, e onde eu busquei entender o funcionamento do comportamento humano através do coaching, para poder agregar e proporcionar ao colaborador, ao trabalhador, uma melhor consciência de si mesmo e dos seus comportamentos e de suas características, e assim ter um resultado satisfatório. Muito bom. E isso significa que nós temos aqui 2 profissionais altamente qualificados e prontos para tratar com profundidade desse tema que a gente trouxe aqui hoje, que é a gestão de riscos acidentários nos pequenos negócios. Bom, vou contextualizar aqui esse tema. Em 2003, por favor, doutor, se eu estiver errado, me corrija. 2003 foi instituído pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, o dia 28 de abril como o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. No Brasil, a Lei 11.121 de 2005 instituiu a data como Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes do trabalho. E é uma forma de manter sempre viva a importância da prevenção e o cuidado durante o exercício do trabalho por parte de todos. Embora tenha ocorrido uma recessão econômica no Brasil nos últimos anos, os pequenos negócios correspondem, em média, a 99% dos estabelecimentos. E esse dado é do DIEESE, de 2017. O respeito às normas de saúde, higiene e segurança do trabalho reflete diretamente na sobrevivência do pequeno negócio, que por sua vez é deveras estratégico para as políticas de retomada do crescimento econômico que todos nós estamos buscando. Aumento de produtividade e distribuição de renda, daí porque a ausência da gestão de riscos acidentários pode acarretar a insolvência civil do empresário. O nosso bate-papo começa a girar em torno de alguns temas que eu vou pontuar aqui: pequenos negócios, programa de compliance, normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, acidente do trabalho e, por fim, responsabilidade civil. Para iniciarmos, por favor, falem um pouco, professora Patrícia, doutor Adriano, sobre a trajetória de vocês. Aliás, isso foi dito agora há pouco, né? Já foi apresentado aí o perfil profissional de cada um. Doutor Adriano, o que pode ser considerado pequeno negócio no Brasil? No Brasil. Pequeno negócio, pessoal, seria o MEI, né? Um microempreendedor individual, desde um MEI, passando pela microempresa até uma EPP. Então você tem aí o MEI com faturamento de até R$81 mil no ano, a microempresa com faturamento de até 360 mil e a EPP com faturamento até de 4.800.000. Esses são os pequenos negócios, inclusive o rural. Sim. Bom, professora Patrícia, antes falava-se muito em LER, DORT. Atualmente existem muitas doenças mentais. A adoção de novas tecnologias modificou o perfil do adoecimento do trabalhador? Rodolfo, de certa forma, sim. Tá? Eu gostaria, antes de entrar e detalhar, né, a sua pergunta, citar que esse tema, né, quando você coloca novas tecnologias,
esse estudo ele não é tão novo. Se a gente voltar aí alguns anos, em 2016 houve o quarto simpósio de de trabalho seguro, realizado pela DRT da 18ª região. Nesse seminário, a psicanalista Kátia Macedo, ela já cita a respeito desses transtornos mentais possivelmente causados pelas novas tecnologias. Né? 2017, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela coloca então que houve um aumento em relação ao ano anterior de 54% de consultas psiquiátricas também relacionadas a transtornos mentais relacionados, entre aspas, pelas novas tecnologias. Em 2018, nos 9 primeiros meses, o INSS então concede, melhor dizendo, 8.000 licenças para tratamento de saúde. Então, isso a gente já começa a entender que não é agora, né? E entender também que novas tecnologias, o que isso quer dizer? Se a gente pegar por plataformas digitais, né, até nós conversávamos antes, isso veio já há algum tempo para agregar, para somar. Então, seria um pouco distorcido colocar então que o que veio agregar pode estar trazendo transtornos mentais aos trabalhadores no sentido de maior cobrança, porque se eu posso trabalhar em casa, né, ter um home office, eu sou mais cobrada ou mais cobrado para resultados em tempo menor. Sim, e a qualquer momento, né? E a qualquer momento. Inclusive no lazer. Sim, porque começa a unir, começa a se misturar o profissional com o pessoal. Daqui a pouco, o colaborador ele não sabe mais se ele está respondendo no grupo da família ou se ele está respondendo no WhatsApp pro chefe. Posso fazer uma observação? Por favor. Rapidamente. Inclusive, pessoal, tem decisões reconhecendo que cobranças pelo grupo de WhatsApp da empresa, fora do horário de trabalho, configura a hora extra. Fecha parênteses. Perfeita a sua colocação. E aliado a essa questão, né, a tudo que a gente falou, ainda tem o desafio de cumprimento de metas, hoje muitas vezes metas abusivas, né? Chefes, não líderes, chefes abusivos, clima organizacional totalmente insatisfatório para uma produtividade positiva, né? E isso tudo começa sim a causar efeitos psicológicos e emocionais dos colaboradores. A própria Kátia Macedo, ela coloca nesse simpósio que eu citei, que tem que colocar, e é uma linha tênue, né, nessa colocação, porque o trabalho, né, propriamente dito, cada indivíduo, ele percebe o trabalho de uma forma. Então, para algumas pessoas, essa sobrecarga, essa pressão vai ser extremamente positivo, porque tem gente que trabalha dessa forma, tem gente que gosta disso, mas tem indivíduo que não. Eu gosto da pressão. E tem gente que não gosta. E tem gente que não se sai bem, ele se cobra demais, né? A pessoa ansiosa, ela já, por si só, ela já se cobra. E se tiver uma pressão externa, causa esses transtornos. E a situação nova piora ainda mais o quadro. Pior, é onde tanto o coach como a psicologia, né, a psicologia voltada a recursos humanos, a gente tenta então dessa forma colocar ou tentar da melhor forma possível colocar a pessoa certa no lugar certo, através de análises comportamentais para ajudar a evitar esses tipos de transtornos. Bom, o valor das indenizações acaba sendo o mais convincente argumento para estimular os empresários a cuidarem da integridade dos seus empregados. Isso é fato ou não? Isso é fato, não é fake. Olha, infelizmente essa é a realidade, né? É o que a gente vê no dia a dia, a gente está no último encontro da conversando com a Patrícia, né? Infelizmente o empresário brasileiro entendemos, né?
todas as dificuldades de se empreender no Brasil. São muitas legislações trabalhistas, tributárias, a carga tributária é muito pesada, mas é preciso também buscar um empreendimento estratégico, um pensamento estratégico para a empresa. E aí, a meu ver, o empresário brasileiro tem um perfil reativo e não preventivo. Ele vê a prevenção como um custo, né? Como uma despesa que ele tem, desnecessária e tal. Mas daí, na hora que ele é demandado na justiça por uma indenização por acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, aí ele vê o peso que é não tomar providências com relação à segurança do trabalho. E isso é fato, Rodolfo. Com certeza. Na minha percepção, culturalmente falando, né, igual o Adriano falou, mexeu no bolso é que as pessoas começam a tomar algum tipo de providência. Isso mesmo. Né? E se eu pudesse citar como leitura, né, para os nossos, ia falar ouvintes, Os nossos internautas. os nossos internautas, duas normatizações, né, do Ministério do Trabalho, que depois a gente vai falar, que foi puxado para o Ministério da Economia, a norma regulamentadora 1, que depois você pode falar um pouquinho mais dela, que antes chamava-se Disposições Gerais. Hoje, né, com a reforma que houve, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, ali já dita quais as empresas devem adotar as medidas de segurança, e a gente vai verificar que todas, né, tanto públicas quanto privadas, que contratem trabalhadores regidos pela CLT, e a 28, né, voltando na norma regulamentadora 1, que vem falar também a respeito da nova elaboração do plano de gerenciamento de riscos, e a 28, fiscalizações e penalidades. Então, já que a gente está falando de indenização, na NR 28 está ali o quadrinho com a classificação das infrações e o tanto que se paga por cada infração. O aspecto financeiro. Aproveitando então o gancho da Patrícia, pessoal, desculpa, Rodolfo, só para falar duas novidades, né, que a gente tem aqui, a Patrícia acabou de falar, que é a nova redação da NR1, é uma portaria recente, de 9 de março de 2020, e ela vem criar o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, vocês vejam bem, é o assunto que nós estamos tratando aqui hoje, né? Então, não é irrelevante o que estamos conversando aqui. A partir daqui um ano, todas as empresas vão ter que implementar um gerenciamento de riscos ocupacionais. Daí a importância da abrangência desse serviço que nós estamos prestando. Sim. E a segunda informação é que está circulando pela internet que o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública contra a União para pedir a suspensão das últimas alterações das NRs, né, pelo governo Bolsonaro, alegando alguma violação de procedimento e tal. Então, só para esclarecer, não foi suspensa nenhuma NR liminarmente, apenas que o governo foi alertado para que observe os procedimentos legais para a confecção, para alteração, revogação ou suspensão de NRs. Ok? E o mérito ainda não foi julgado. Doutor Adriano, o senhor falava no começo do nosso bate-papo aqui sobre compliance. O que é o compliance? Então, compliance ele não tem um conceito muito bem definido, muito estático, ele é um conceito fluido, mas basicamente é um programa de gestão empresarial que tem por objetivo, por finalidade, a conformidade com as leis e regulamentos. Visa implementar a ética no ambiente de negócio, no ambiente da empresa. Certo, então pode ser um instrumento de gestão de riscos, por exemplo. Sim. E aí, lendo a nova redação da NR1, estava falando com a Patrícia que o programa de compliance ele se assemelha, quiçá é idêntico ao gerenciamento de riscos que as empresas vão ter que seguir agora. E como funciona um programa de compliance na prática? Na prática. Então, vamos lá. Primeiro, o profissional de compliance ele faz um diagnóstico da instituição, da empresa. E ali ele vai avaliar o tamanho dela, quantas unidades ela tem, quantos empregados. Ok.
Segundo passo, forma-se um comitê de compliance com os principais atores dentro da empresa, né? O chefe de RH, o chefe de compras, de segurança do trabalho, jurídico. Forma-se um comitê e esse comitê ele vai ser o responsável, né, pela batuta ali do profissional de compliance por elaborar o programa. Doutora Patrícia, aliás, desculpa, tem que completar. Só para a informação não ficar falha. Posteriormente é feita uma análise de risco, né, através de uma matriz de impacto, probabilidade. Aí já começa muitos termos técnicos, mas é um processo muito gostoso, não tem nenhuma chatice nessa elaboração, não. Inclusive, você faz por meio de workshop, todo mundo participa, é bem bacana. Faz uma priorização de riscos, né? O que é mais potencialmente relevante de acontecer ou provável de acontecer. Aí eu vou dar um exemplo, o escritório. Aqui no escritório. Qual o risco relevante de acontecer aqui? Talvez, no meu entender, uma quebra de sigilo, de confidencialidade, é um risco. Ou um risco ergonômico, já voltando para a matéria do trabalho, né, ergonomia. Sim. Agora, numa outra empresa, uma farmácia, por exemplo, o risco talvez ali prioritário será a aplicação de injetável, né? E aí vai mudando os riscos. Depois se estipula medidas, né, para mitigar os riscos existentes, e aí entram os programas do PCMSO, o PPRA, que vai mudar de nomenclatura e tal, e agora o gerenciamento de riscos ocupacionais. Também, se a empresa quiser, ela pode elaborar um código de ética e conduta, que é super aconselhável, né, a espinha dorsal de um programa de compliance. Elabora-se um canal de denúncia para qualquer pessoa, público interno, externo, empregado ou pessoal externo, ele denunciar a violação de uma não conformidade, um empregado que não está usando o EPI, uma empresa que não está fornecendo o EPI. Por fim, faz a comunicação do programa e, posteriormente, um treinamento. Agora, para finalizar, é preciso esclarecer que o programa de compliance ele pode abranger todas as áreas do negócio, e aí você entra com riscos trabalhistas, tributários, anticorrupção, riscos digitais, né, de violação de dados, ou você pode tratar um programa de compliance específico ou setorizado, e aí vem as nomenclaturas que a gente está escutando aí ultimamente, compliance trabalhista, o compliance tributário. Então são programas específicos para aquela área específica. Muito bem. Bom, o senhor dizia há pouco que não é desagradável de implantar, não. Em princípio, os termos, até para quem é de fora, podem assustar um pouquinho, mas é interessante porque envolve todos os atores, né? E acaba a pessoa se sentindo... E aí, trazendo um pouco da realidade dos pequenos negócios, talvez a empresa ela tenha o sócio proprietário e mais 2 ou 3 colaboradores. Eu não tenho condição, não tenho capital para fazer um investimento dessa monta. Mas ele mesmo, sócio proprietário, igual nós aqui, não somos grandes, mas nós temos o nosso programa. Sim. Ele consegue fazer pesquisas na internet, ele consegue levar adiante, né, sem precisar ter muitos gastos. Ou seja, é um recurso altamente acessível. Altamente acessível. Ato falho, chamei de doutora. Agora, professora Patrícia, fale um pouquinho a respeito da portaria 3214 do extinto Ministério do Trabalho, por favor. 3.214, tão famosa, né? É uma portaria que ela vem aprovar todas as normas regulamentadoras relacionadas à segurança e medicina do trabalho. Ela vem, então, aprovar aquilo que a CLT, no seu artigo 200, já colocava anteriormente. Hoje a gente conta, né, até 2019 e até agora, contamos com 36 normas regulamentadoras, algumas passando por revisão, né? E o objetivo dessas normas nada mais é do que dar um norte, dar um caminho para que haja melhoria das condições de trabalho e da forma com que o trabalhador vai executar as suas atividades, né? Nada de bicho de 7 cabeças. Dentro dessas 36, a gente tem todos os ramos de atividade econômica para poder ir lá e pesquisar, né? A gente tem mania de falar assim, mas é lá no computador,
né? Entra no site lá do Ministério do Trabalho, acesso gratuito, conhece todas as modificações, alterações que estão acontecendo e dá para conhecer bem, para aplicar. Patrícia, deixa eu fazer uma pergunta. E qual é a sua opinião dessas últimas alterações? Elas realmente prejudicam ou elas atualizam? Prejudicar eu não vejo como. Né? São alterações que vieram realmente num momento muito propício. Se a gente pegar, voltando na norma regulamentadora número 1, né? Décadas passadas. Então, a maioria dessas normatizações, elas precisavam passar por uma atualizar a modernidade. Sim, colocar em termos atuais, né? Então, por enquanto, a meu entender, salvo melhor juízo, eu acredito que veio sim para acrescentar. Perfeitamente. Professora, importante realçar o que foi dito há pouco, né? Buscar fonte confiável, buscar informação no site do Ministério. Sim, porque lá é que estarão, não que outros sites não tenham a mesma confiabilidade, mas lá é onde estarão realmente as informações fidedignas, atualizadas, oficiais principalmente, né? Tanto que quando a gente entra no site do Ministério do Trabalho e vai chegando até na parte das normas regulamentadoras, no próprio espaço lá vai estar grifado e já mostrando que ela foi revogada, ou que ela está sendo alterada, ou quando ela entra em vigência. Então, para mim, é o melhor a se buscar é o site do Ministério. Rodolfo, é só avisar aos internautas que quem tiver uma dúvida, quiser fazer um comentário, estamos à disposição. E eu acho extremamente interessante esse formato que nós estamos fazendo aqui do bate-papo, e a gente está lá na casa do nosso internauta, da pessoa que está acessando essa. E obrigado por nos receber. Muito interessante, né? Bom, professora, me parece que houve uma reformulação dessas famosas NRs pelo atual governo. É isso mesmo? Isso mesmo. Até 2019 já haviam sido reformuladas 10 normas regulamentadoras. E agora em 2020 mais algumas. Por que elas foram reformuladas? Como eu disse anteriormente, tanto para dar uma atualizada, né, colocar em questões atuais, quanto o atual governo, ele achou por bem fazer isso porque algumas multas ele jogou desnecessárias. Então, para poder fazer toda essa revigораção, essa nova roupagem, é que essas normas começaram a ter uma roupa nova. Sim. Bom, o que é o Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional? O PCMSO. Isso. Algumas pessoas enrolam para falar o PCMSO. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, como o próprio nome já diz, né? Ele é um programa que deve ser adotado pelas empresas, agora com essa reformulação do Ministério do Trabalho, só para colocar, a gente ainda chama de Ministério do Trabalho, só que ele foi absorvido pelo Ministério da Economia. Sim. Né? Então, ele, nessa nova roupagem que está recebendo, os MEIs, né, microempreendedor, empresas de pequeno porte, eles não serão obrigados a ter um programa desse de controle médico, mas deverão, sim, encaminhar os seus colaboradores a cada 2 anos para exames médicos periódicos. Então, ele nada mais é do que um controle da saúde dos trabalhadores no ambiente de trabalho, né? Através já antecipando, né, do reconhecimento dos riscos. Então, eu sabendo que risco o funcionário está exposto, eu sei de que forma que eu vou controlar. Sim. Certo? E outra questão nova que será colocada na nova normatização é a questão da vigilância passiva e da vigilância ativa. A vigilância passiva, ela vem através de quando um colaborador chega e entrega ao Recursos Humanos, Departamento Pessoal, ao SESMIT, né, o líder, o chefe, entrega um atestado. Nesse atestado já chama atenção, por que ele está afastando? Porque ele está doente, ele está sentindo o quê? O que ele tem? Já é um método investigativo. E a ativa é nos exames de controle mesmo, que são chamados exames periódicos. Vou fazer 2 observações. Sim. A respeito da MP 927, né, que acabou de entrar em vigência,
que ela afeta diretamente a área de saúde e segurança do trabalho, que é a suspensão dos exames médicos, né, exceto demissional, e também a suspensão dos treinamentos. Mas não é que está desobrigando as empresas, está suspenso. Após o fim do estado de calamidade, né, se eu não me engano, exames médicos no prazo de 60 dias após estado de calamidade e treinamentos a 90 dias após terão que ser feitos. Sim, obrigado por sua colocação, Adriana, é isso mesmo, não é que deixou de existir não, né? Ele está suspenso por causa da pandemia que a gente está vivendo aí na atualidade, mas pós-pandemia, depois de um prazo, sim, as empresas voltarão às suas obrigações. As CIPAs também, né, podem prorrogar os mandatos, né, inclusive nessa pandemia, e também podem suspender os processos eleitorais para não ver a aglomeração. Sim. Bom, são soluções atípicas para um momento atípico. Né? E o programa de prevenção de riscos ambientais, professora? Esse programa é o que vai dar embasamento à elaboração do controle médico de saúde ocupacional. Através desse programa, hoje, né, que ainda está em vigor, é um programa que vai antecipar e reconhecer os riscos existentes no ambiente de trabalho. Eu reconhecendo a que risco meu colaborador está exposto, eu sei quais exames que eu vou precisar fazer para monitorar a saúde dele. Quando toda essa modificação realmente entrar em vigor, esse programa ele passará a chamar Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos. E ele vai ter como principal fonte de pesquisa o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o que está citando a norma regulamentadora número 1. Muito interessante. Bom, no aspecto jurídico, doutor Adriano, o pagamento da contribuição social acidentária exime a empresa do pagamento de uma indenização por acidente de trabalho? Não, de maneira alguma, Adolfo. Antigamente, né, alguns advogados levantaram essa tese e foram recorrendo até os tribunais superiores, e já é pacífico que o pagamento dessa contribuição é o SAT-FAP, salvo engano, SAT-RAT e também tem o FAP. Não exclui a responsabilidade da empresa perante o empregado, porque são fatos geradores distintos. A contribuição é para cobrir os benefícios acidentais que o INSS tem que arcar. Agora, a indenização civil é uma reparação de dano por um ato ilícito que a empresa cometeu ao não observar as normas de segurança. Vou fazer uma pergunta aqui que a resposta parece óbvia, né? Mas dizem que é muito importante a gente realçar o óbvio, principalmente quando envolve detalhes técnicos, né? Então, doutor, o que é acidente do trabalho? Acidente de trabalho o próprio nome já fala, é um acidente do empregado no exercício de um trabalho para uma empresa. Basicamente é isso. Aí nós temos o acidente típico, né? Aquele que vê-se a olho nu, ele se acidentou, ele é um motoboy, sofreu um acidente, enfim. Temos as doenças ocupacionais, que elas são de maneiras insidiosas, elas são meio que se confundem com algumas doenças da idade, né? A gente pode citar aí a hérnia de disco, ela pode ser do trabalho, como ela pode ser degenerativa da própria pessoa, da constituição dela. Temos o acidente de trajeto, e aí há uma grande celeuma, porque o Bolsonaro, ao editar a medida provisória do contrato de trabalho verde e amarelo, ele revogou o acidente de trajeto. Inclusive, eu estava nessa semana no seu programa lá na rádio, um ouvinte perguntou, e 2 dias antes tinha sido revogado. Então, de novembro de 2019 até agora, dia 20 de abril, o acidente de trajeto ele não é considerado acidente de trabalho por equiparação, ele não é. Ele tinha sido revogado. Com agora a revogação da medida provisória, volta a valer os acidentes de trajeto. Aí tem uma discussão jurídica muito grande se com a perda da eficácia da MP se faz os efeitos, se retroagem, né? Ou seja, como se nunca tivesse existido a revogação do acidente de trajeto. Mas a maioria entende que não. Nesse período não há acidente de trajeto. Também temos outras causas, a concausalidade, que depende de várias causas, tem outras hipóteses também, mas essas são as mais comuns. Por isso que é importante a explicação técnica, né? Sim. Bom, professora Patrícia,
O primeiro passo para o reconhecimento de um acidente de trabalho é a comunicação do acidente ao INSS, é isso? É o reconhecimento legal do acidente sem a emissão da CAT. Eu gostaria que falasse um pouquinho sobre a CAT. Eu vou começar a falar da CAT já puxando o gancho do Adriano em relação ao acidente de trajeto. Nesse período, né, só para deixar claro, não estou revivendo o morto não, mas o passado, né, só para a gente fazer uma questão comparativa, no tempo em que a medida provisória estava vigorando, né, de não equiparação do acidente de trajeto ao acidente de trabalho, a CAT ela não deixou de ser emitida, porque o Ministério do Trabalho assim o colocou, mas a Previdência Social continuou exigindo a emissão da CAT. Né? Então, o quão é importante essa comunicação para benefício do trabalhador. Porque através dela, se eu tive uma lesão, né, até hoje nos treinamentos que eu ministrava, que a gente fala, virei o pé na escada. Enquanto o corpo está quente, eu não estou sentindo nada. Depois eu vou ver que houve uma lesão. Né? Caracterizando-se como acidente de trabalho, se eu tiver que ficar afastado por mais de 15 dias, quem que vai me indenizar? É a empresa? É a Previdência Social, através do auxílio doença acidentária. Sim. Então, por isso a emissão da CAT ela é de extrema importância. E não é só o empregador que pode emitir. O próprio trabalhador pode emitir, o sindicato pode emitir, alguma autoridade pública. Sim, também pode. E hoje ainda é muito mais fácil. Gente, assim, confessando idades, né? Eu sou da época em que a gente emitia a CAT na máquina de datilografia com 6 vias. Sim. Hoje a facilidade é muito maior. A gente entra no site da Previdência Social e preenche online. E mesmo com toda essa facilidade, ainda ocorre de faltar a CAT? A negligência, pelo sim. E quem pode acionar a empresa na justiça? Como disse, o empregado, a família, INSS, Ministério Público do Trabalho, sindicato, enfim, são vários os legitimados aí e isso pode se dar, inclusive, simultaneamente, concomitantemente. Doutor Adriano, professora Patrícia, vocês acreditam que um negócio pode falir em razão da ausência da gestão de riscos acidentários? Não se tenha dúvida disso, né? É o que a gente mais vê aí, isso traz muitos prejuízos financeiros para as empresas. Muitas não conseguem arcar com essas vultosas indenizações, são muito altas as indenizações. É muito complicado, pode levar sim à insolvência do negócio. Certamente levará. Na minha experiência, eu já ouvi várias vezes empresários, né, quando orientamos, repassamos as informações necessárias para adequação de ambiente de trabalho. Não, eu não vou fazer. Se não fizer, pode ocasionar tais questões legais. Eu vou pagar para ver. E o pagar para ver, na maioria das vezes... Pode ensejar, inclusive, um processo criminal. Sim. Né, a depender do caso. Sim. Quais as vantagens da gestão preventiva de riscos? E a pergunta é para os dois. Na minha visão, reduzir custos e contingência, eu acho que é a principal, né? Previne riscos, institui benefício reputacional, começa a se utilizar a ética como um diferencial competitivo, né? A empresa pode se utilizar dessa situação para se beneficiar, né, perante o mercado. Reduzir tributos, como o FAT, o RAT, ele aumenta ou abaixa de acordo com a prevenção da empresa e também pode mitigar risco na análise da culpa da empresa e no estabelecimento do nexo causal, tanto no âmbito administrativo, enquanto combinação ao nexo, quanto no âmbito judicial. Muito bem. Local de trabalho mais seguro, só complementando, né? Porque Adriano já Clima organizacional. Clima organizacional, ambiente mais agradável para se trabalhar, parcerias bem-sucedidas. Eu gosto de dar exemplos muito simples para poder mostrar para as pessoas que gerir um risco nada mais é do que aquilo que a gente faz todos os dias na nossa casa.
todos os dias da nossa vida. A gente começa a perceber quem tem filhos pequenos, sobrinhos pequenos que frequentam a casa. A gente não toma o cuidado de gerir, de cuidar, de reconhecer aquele risco na nossa casa que pode causar uma lesão ao menor. Tomada, quina de mesa, cabo de panela para o lado de fora do fogão que pode virar uma comida quente naquele menor. Então nada mais isso do que colocar isso tudo lá no ambiente de trabalho nosso. O que tem na estrutura física ou o que falta eu colocar para os colaboradores que vão colocá-los, né? Colaboradores colocá-los e mais segurança. Né? Então, tudo é mais satisfatório quando a gente tem essa consciência e implanta nas organizações. Exatamente. Tem a ver com a sobrevivência. Sim. Sobrevivência. Muito bem, nós estamos aí com 50 minutos já do nosso bate-papo, eu achei muito interessante, gostei demais. Acho que conseguimos levar informação de muita qualidade para a nossa audiência. Professora Patrícia, muito obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço novamente, agradeço você, ao Adriano, né, pela oportunidade de a gente ter um momento como esse, né, de reflexão, de instigar nas pessoas o conhecer a mais sobre o que é gerenciar o risco, né, no ambiente de trabalho voltado à segurança e medicina do trabalho. Às vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças que vai gastar muito dinheiro para poder fazer alguma coisa. Mas se a gente reconhece, sabe que ele existe, e eu sei que eu tenho ferramentas para poder colocar em prática uma melhor condição de trabalho, por que não fazer? Perfeito. Exatamente. Doutor Adriano, agradeço muito pela oportunidade, aprendi bastante, tenho certeza que a nossa audiência também aprendeu. Bom, eu agradeço, Rodolfo, reitero novamente os agradecimentos em nome do escritório, a você, a Patrícia. A mensagem final é que as empresas, os empreendedores, eles tenham uma postura mais preventiva, né? Para que possam visualizar investimento, como um investimento, né? As despesas com segurança do trabalho, investimento na vida, ele está prevenindo muitas das vezes mortes no ambiente de trabalho. Do outro lado, né, do capital tem um empregado ali, então é preciso sim cuidar das pessoas, né, cuidar das pessoas como pessoas, são dignas, né, são seres humanos. E é isso, eu só tenho um outro detalhe, que eu vou escrever um artigo ainda essa semana, até quinta-feira, a respeito da impugnação do nexo, que a gente tanto falou aqui. Sim. Já escrevi um a respeito sobre coronavírus, se pode ser considerado acidente de trabalho ou não. É uma dúvida muito relevante. Já adianto que não é para todo caso, muitos pensam que sim, mas eu acredito que não é para todo caso. E até quinta-feira eu vou postar um sobre impugnação do nexo técnico, de maneira bem didática, bem gostosa, uma leitura bem fácil para vocês compreenderem. Um abraço para todos. Ok, pessoal, nossa live vai ficando por aqui, eu tenho certeza absoluta que alcançamos o nosso objetivo. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se gostou desse conteúdo, por favor, deixe o seu like. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Foi muito bom.